Marcelo e hoje eu vou ensinar para vocês alguns dos fundamentos de Exu. Hoje eu vou falar para vocês sobre algumas coisas que os Exus utilizam nos seus trabalhos, tá? Então hoje eu quero explicar para vocês o fundamento da imagem, o fundamento do tridente, o fundamento das guias, das velas, do chapéu, da capa, da bebida e outros elementos utilizados no trabalho dos Exus, tá? Esse vídeo é uma forma de ampliar sua percepção sobre o trabalho desses guardiões do astral, tá? Nós já falamos um pouquinho sobre os mistérios de Exu, tanto os mistérios de Exu dentro da força do orixá, como também já falamos de Exu guia, Falamos sobre alguns dos guardiões aí dessa linha tão sagrada. Então, se você não assistiu, só dá uma procurada aí nas aulas anteriores, nos vídeos também, que vocês vão encontrar o fundamento de Exu. Então aqui eu não vou explicar de novo o que é Exu, vou passar bem por cima, mas temos aqui esse conteúdo que já foi disponibilizado para vocês, tá? Primeiramente, a palavra Exu, ela é uma palavra guarda-chuva dentro do culto de Umbanda e Quimbanda sobretudo. Por quê? Porque Exu tanto é um orixá, nós temos o orixá Exu, como também nós chamamos os guardiões de Exus. São espíritos masculinos e femininos, Então nós temos os Exus e as pombogiras, que seriam Exus femininos, tá? Que vão atuar dentro da energia de Exu. Então Exu é um orixá, não é uma pessoa, é uma força. E existem os Exus, que são espíritos que foram exunizados, ou seja, desenvolveram em si a capacidade de trabalhar a força, o axé de Exu, e utilizam esse poder. Então é como se Exu orixá fosse a fonte do poder dos Exus guardiões. Isso de uma forma bem grotesca, tá? Falando, mas basicamente isso. Os Exus guardiões, que é o que a gente vai abordar aqui nos vídeos, são espíritos humanos ou não, porque nem todo Exu foi necessariamente um humano. Existe uma classe de Exus chamados de encantados, que são Exus que veio de outras dimensões da vida. Algumas linhagens, por exemplo, como Exu duende, Exu do mar, Exu de duas cabeças e várias outras, muitas vezes acabam abarcando esses Exus que vêm de outras dimensões. Isso é uma minoria. De modo geral, a maioria dos Exus foram homens e mulheres, como eu e você, que tiveram uma experiência carnal, E através das vivências daquela experiência acabaram despertando, os mistérios de Exu e foram acolhidos por essas falanges no pós-vida. Tá? Então, geralmente, quando vocês pesquisam histórias de entidades, vocês têm histórias muito tristes de vida, Todos os Exus e pombogiras, de modo geral, tiveram histórias muito intensas e foram recolhidos pelas falanges no pós-vida, tá? E essas falanges a qual eles trabalham. Lembrando sempre, gente, que, por exemplo, falange de Dona Maria Mulambo. Existe a falange Maria Mulambo, mas existem milhares de espíritos que trabalham dentro daquela falange. Então, por exemplo, eu tenho uma Mulambo que me acompanha, que trabalha comigo. Você pode ter uma Mulambo ou conhecer uma Mulambo e não necessariamente serem as mesmas entidades. Elas só estão baixas à mesma influência energética, tá? Um exemplo que eu costumo dar para facilitar isso para os meus filhos de santo é o seguinte: você tem o Médicos Sem Fronteiras, não tem? Aquele projeto muito bacana de médicos ajudando pessoas em países subdesenvolvidos? Então, você tem o programa Médicos Sem Fronteiras e tem vários médicos que trabalham baixo aquele programa. Então você tem lá a Maria, o João, o John, o Pedro, o Gustavo, o Ricardo, que atuam no Médicos Sem Fronteiras, se apresentam como Médicos Sem Fronteiras, mas eles têm uma história, uma individualidade, mas eles respeitam e atuam dentro daquele programa. É a mesma coisa. Existe a egrégora de Dona Maria Mulambo, a egrégora de Seu Tiriri, a egrégora de Seu Tranca-Ruas, mas são egrégoras e vários espíritos atuando ali dentro, tá? E essas egrégoras também se interrelacionam, tá? Então, por exemplo, é muito comum você ter entidades que trabalham em conjunto. Vou pegar um exemplo, Tranca-Ruas e Tiriri, são linhagens muito próximas, tá? Então, essas entidades, elas são diferentes. Acho que isso já ficou claro até aqui para vocês. Por mais que carreguem o mesmo nome. Então, elas podem ter, mesmo, por exemplo, Tranca-Ruas, podem trabalhar com você e com outro médium. E apesar de terem pontos em comuns, eles podem ter uma individualidade no trabalho. Então, nem todos os elementos que eu vou utilizar aqui vão ser utilizados da mesma forma ou por todos os Exus, tá? O primeiro fundamento, que eu quero apresentar para vocês é o fundamento da estatueta, da imagem.
Aqui nós temos a imagem, né, de seu tranca-ruas e nós temos a imagem de seu Zé. Seu Zé também é considerado um Exu, tá? Em algumas casas, seu Zé trabalha na linhagem de Exu. Em algumas casas que existem o fundamento dos malandros separados, ele atua como um malandro. Ele é o chefe da linha dos malandros. Mas não deixa de ser um Exu, tá? Qual que é a ideia da estatueta? Se eu quebrar a imagem, o Exu quebra? Claro que não. Isso aqui é uma representação do Exu. Porém, através de uma imagem como essa, eu posso ancorar a força do guardião. Eu posso ancorar a força do Exu. Serve de conexão, de portal, tanto dele para mim, como também uma oferenda que eu fizer aos pés da imagem, essa energia vai direto para ele lá. A imagem vai servir de ancoramento. Lembra da lei dos semelhantes? Igual atrai igual? Uma imagem que representa tranca-ruas atrai a vibração de seu tranca-ruas. Então, se eu coloco uma imagem numa oferenda, vai ficar mais fácil para a energia daquela oferenda chegar até o guardião. Ao mesmo tempo, seu tranca-ruas é um guardião. Então, se eu tenho a imagem dele aqui, e ele ancora aqui, ele vai proteger esse espaço, ele vai proteger, ele vai reger esse ambiente. Então, a imagem é isso. Eu posso cuidar de um Exu sem ter a imagem dele lá? Pode, tranquilamente, tá? Mas a imagem é legal, faz parte do fundamento. Existem imagens maiores, existem imagens menores, tá? Então, cada um vai ver ali de acordo com a sua possibilidade de espaço disponível, se pode ou não ter imagem, porque às vezes a pessoa mora com um familiar, às vezes a pessoa, né, não tem, cada pessoa sabe da sua realidade, das suas condições financeiras, quanto maior a imagem, mais cara ela fica. Nem todo terreiro permite, tá, que os médiums tenham imagens de entidades, especialmente entidades de esquerda em casa. Se esse é o fundamento do seu terreiro, você vai cuidar da imagem lá no Congá, tá? E também tem um propósito, nem todo mundo vai cuidar direito da imagem, nem todo mundo tem capacidade de lidar com as energias, especialmente a energia de esquerda, que é uma energia de expansão. Geralmente a energia de esquerda se sobressai melhor em ambientes externos da casa. E é por isso que geralmente a gente faz a tronqueira do lado de fora. Não é muito legal você ter uma imagem de Exu, por exemplo, na sua sala. Se você mora em apartamento, tem um espaço reservado para o Exu e você quer ter uma imagem, na área de serviço, numa varanda, por exemplo, costuma ser melhor. Porque a energia de Exu é expansão, tá? A palavra Exu em Yorubá significa esfera, expansão. Então eles sobressaem melhor em ambientes externos, tá? Gilberto, quer dizer que se eu pôr uma imagem de Exu dentro de casa vai dar ruim? Não, se o seu Exu pediu, se o fundamento da sua casa deixa, tudo bem. Eu tenho imagens de Exu. Eu prefiro cuidar do lado de fora, mas tem imagem do lado de dentro. Essa, nesse momento, está dentro da minha casa. Antigamente, dizia-se que não podia de forma alguma ter uma imagem de Exu dentro de casa, que atrairia miséria, desgraça e um monte de coisa. E não é por aí, tá? Não é por aí. Eles são seres de luz também, eles não são ignorantes. A egrégora deles que é forte. É por isso que a gente fala, não põe na sala, porque a energia é muito forte, pode ressoar no campo vibratório da casa. Põe num ambiente reservado, mais tranquilo, mais aberto de preferência. Esse é o fundamento das imagens, tá? Tem que limpar e firmar a imagem. Outra coisa que vocês podem encontrar no trabalho de alguns Exus é, por exemplo, a presença de adagas, espadas, tá? Seja ali no fundamento, seja carregando com a entidade. O que significa a adaga e a espada, né? Essa aqui, por exemplo, é do Exu Cobra. O que acontece? A ideia da adaga é justamente cortar trabalhos energéticos. Vai funcionar, por exemplo, para o pessoal da bruxaria, da magia natural, como o atame e a bolime. Vai servir para entalhar a vela, vai servir para riscar ponto, vai servir para cortar laços energéticos, sabe? Representa o poder e o domínio, né, daquela entidade. Porque, por exemplo, lá nas zonas umbralinas, onde Exu muitas vezes vai realizar muito dos seus trabalhos, eles precisam também de armas, tá? Para se protegerem. Então, por exemplo, tem um espírito que está sendo resgatado lá no umbral. Esse espírito, lá tá cheio de espíritos ali em volta dele, e ele precisa pegar aquele espírito, mas aquele espírito está sendo atacado. Então eles têm armas espirituais que são representadas por armas físicas, como adagas, espadas, né? E aí cada entidade pode ter ali o seu fundamento específico, uma navalha, como Maria Navalha, e assim vai, tá? Uma outra ferramenta muito comum é o tridente. Normalmente, o tridente que eles pedem é o tridente de 3 pontas, que é aquele tridente que tem os 3 caminhos, tá? O meu tridente é diferente, a pedido do Exu, tá? O Exu que pediu que eu fizesse esse tridente aqui, o meu tem 5 pontas, tá vendo? Foi uma orientação do Exu, por isso que eu falo com vocês.
Pode ser que a entidade tenha uma variação energética e ela vai te explicar o porquê que ela trabalha daquela forma. Mas o tridente mais comum dos Exus é o tridente de 3 pontas, tá? É aquele tridente mais tradicional, é aquele tridente que vocês provavelmente conhecem. E por que esse tridente de 3 pontas, né, ele é o mais comum? Porque ele representa a direita, a esquerda e o ponto intermediário, tá? Ele vai representar os domínios. Exu pode atuar tanto dentro das leis da direita, quanto das leis da esquerda, quanto no meio. Exu atua tanto nas sombras, quanto na luz, quanto no plano intermediário. Vai falar sobre os domínios da vida. O tridente de 3 pontas, ele também vai falar para a gente dos 4 elementos. Então, uma ponta, água, terra, fogo e ar, né? São 4 pontos, no final das contas, que esse tridente tem. Então, o tridente tem esse fundamento. O tridente vai remontar também a figuras de autoridade. No passado, era muito comum deuses, né, de autoridade, por exemplo, Shiva dentro da cultura hindu, Poseidon dentro da cultura grega, né, utilizarem o tridente. O tridente é como se fosse um cetro. Então, os Exus utilizam tanto como um símbolo de poder, como um fundamento espiritual, como uma arma também. Tá? Ele pode utilizar o tridente para canalizar energias. Tá? Isso também é uma coisa muito, muito, muito importante. Tá? Então, essas são as armas que as entidades utilizam. Adagas, espadas, tridentes. Não que ele vai atacar uma pessoa, ele usa esses fundamentos no trabalho, podem utilizar para atacar em obsessores se for necessário, e também tem esses fundamentos que eu já expliquei para vocês. Normalmente, as velas de Exu são, normalmente, vermelha, preta ou bicolor, preta e vermelha, tá? E qual que é a diferença, Gilberto? Exu trabalha basicamente com 2 questões. Exu expande o que precisa ser expandido através do vermelho e retrai e paralisa o que precisa ser paralisado através do preto, tá? Então, além disso, o vermelho é a cor do elemento fogo. O preto é a cor do elemento terra. Então, Exu trabalha muito essa energia do fogo e da terra, tá? Geralmente, as entidades que trabalham com o vermelho, por exemplo, entidades da encruzilhada, entidades do cabaré, né, são entidades que trabalham expansão de caminhos. São aquelas entidades assim que abrem caminho, aquelas entidades que trabalham a sexualidade, aquelas entidades que trabalham a prosperidade. Entidades que atuam no preto, geralmente são entidades que quebram demanda, mais vinculadas à magia negra, mas não entenda a magia negra como magia do mal, mas magia mais densa, mais pesada, tá? Então, entidades muito comuns como Tata Caveira, Exu Caveira, Maria Mulambo, utilizam o preto como seu fundamento, tá? E alguns que são intermediários, que tanto abrem caminhos quanto quebram demandas, utilizam essa preta e vermelha, né? Essa bicolor que a gente fala. E aí é a mais comum. Por isso que quando você não sabe qual a cor do seu Exu ainda, não tem esse desenvolvimento, você utiliza o preto e vermelho. Alguns utilizam genericamente o preto e vermelho, e alguns Exus de fato utilizam a vela preta e vermelha nos seus trabalhos, tá? Agora, não quer dizer por isso que o Exu que tradicionalmente trabalha mais com o vermelho, em algum momento não possa trabalhar com o preto e vice-versa, tá? Essas são as 2 cores. E outra questão importante, Exu se liga muito ao chakra básico, e essas são as 2 cores do chakra básico. Você conhece só o vermelho, né? Vai pesquisar aí que você vai ver que o preto também é uma cor associada ao chakra básico, ao chakra raiz, ao chakra da terra. Só que esses fundamentos vão ficando perdidos no tempo, né? Então é importante vocês entenderem. É claro que, qual que é a função da vela, Gilberto? A vela abre portais. Toda vez que você acende uma vela, você abre um portal. Por isso que você pode acender a vela na frente da imagem, você coloca velas acesas junto com as oferendas, junto com as entregas, tá? Esse é o fundamento das velas. E aí tem o fundamento do número. Então tem entidades que usam 13 velas, tem entidade que usa 7, tem entidade que usa 10. Eu já fiz trabalho com 77. E aí vai depender muito da intenção, do magista, do pedido das entidades, tá? Isso também é fundamento, o fundamento das velas. Nós temos também o fundamento das guias, tá? Isso é uma guia, isso é um brajá. Eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube, né, falando um pouquinho sobre a diferença das guias. Se você não viu, assiste lá, porque tá bem bacana, falando sobre o fundamento de guias e brajás. Guias são essas guias mais simples, tá? De uma única linha, né? E sempre preta e vermelha, que são as cores de Exu. Vou voltar aqui rapidinho.
Apesar de preto e vermelho ser tradicional nas velas, algumas pombagiras e exus podem utilizar outros tons de cores também. Por exemplo, no meu terreiro, nós temos o Dona Maria Mulambo, que trabalha muito com a cor roxa também. Eu tenho um filho de santo que trabalha com o Exu Sete Montanhas, que ele trabalha com a vela bicolor preta e verde, tá? Então isso pode variar também. O Exu do Ouro da minha casa, que utiliza vela dourada. Então pode variar a cor também. Tradicionalmente essas, mas assim como os instrumentos, o Exu é uma especificidade. Cada Exu vai trabalhar de um jeito e aí você tem que buscar o fundamento individual daquele processo. Isso vai acontecer para as guias. Tradicionalmente é preta e vermelha, mas alguns Exus, pombagiras e Exumirins podem também colocar outros elementos nas guias. Por exemplo, a minha Mulambo, a guia dela é preta e roxa, tá? Importante. Mas tradicionalmente é isso aqui. O Brajá, que é essa guia mais grossa, com vários fios de conta, isso aqui é para sacerdote, tá? Isso aqui é para pai de santo ou para mãe de santo. Para zelador ou zelador, não é para ser usado para médiums, não. Hoje em dia eu vejo um monte de médium aí que está começando ou sequer desenvolve usando uma guia dessa aqui. Tá errado. Tanto que a ideia do fundamento ser mais pesado é para você manter mais humildade, a cabeça mais erguida. A guia, ela tem o fundamento de proteção, tá? Se o médium, é claro que um pai de santo precisa de muito mais proteção do que um médium. A guia te ajuda a concentrar mais energia. É claro que um pai de santo precisa, para a execução do seu trabalho, de muito mais energia que um médium, tá? Então, cuidado com isso. Mas a guia também é um fundamento. Ela protege o médium, ela fortalece a conexão com os Exus e ela serve para concentrar mais energia também nos seus trabalhos, tá? Então, a guia e os brajás também são fundamentos muito utilizados para Exu. Outra coisa importante, é muito comum o Exu usar a guia também atravessada dessa forma. Ela vem um escudo. Assim, ela canaliza mais energia para o médium, né? Equilibra os chakras. Assim, ela vira um escudo que protege tanto a frente do médium quanto atrás, tá? Importante vocês entenderem também o porquê que isso às vezes acontece. E por fim, né, mas não menos importante, alguns elementos, alguns adereços. Nós temos, por exemplo, o chapéu, a cartola de Exu, né? Que vai servir para quê? Primeiro, serve para ancorar a energia daquele Exu na coroa do médium, na cabeça do médium. Serve para filtrar energias. Isso é o mesmo fundamento do chapéu do preto velho, por exemplo. Então a cartola serve para filtrar energia. Ajuda o médium a entender que ele está num processo de incorporação. Então tem um fator também psicológico envolvido. A cartola também remonta aos tempos antigos, né, onde o Exu estava em terra, onde o Exu vivia. Então, esse é o fundamento. Ancora a entidade, favorece a incorporação, filtra, né, as energias para que isso não atinja o coronário, que é muito sensível, e remonta também à época, né, que aquele Exu estava vivo. Geralmente, os Exus que trabalham hoje viveram aí há centenas, né, há séculos passados, ou no mínimo algumas dezenas de anos. E por fim, né, a capa também. Nem todo Exu usa capa, tem Exu inclusive que vem sem camisa, tá? Mas, por exemplo, a capa de Exu é belíssima também. Isso também pode variar. Geralmente é preta e vermelha. Vocês já entenderam o fundamento do preto e vermelho até aqui. Mas pode ter outras cores também, tá? Eu já vi capa roxa e preta, dourada e preta e tal. Qual que é o fundamento da capa de Exu, Gilberto? A capa, ela serve de proteção. Como assim, Gilberto? Até vou pôr a capa aqui, para vocês tentarem visualizar isso mais prático. Quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos lá. A capa, ela tá vendo que ela cobre as costas do médium? Lembra que eu falei com você que os Exus trabalham em regiões muito densas do astral? Eles também têm capas espirituais. Essas capas espirituais que esses Exus utilizam, essas capas espirituais que esses Exus trabalham, né, servem para proteger. Então eles vão em locais muito densos para proteger o perispírito deles. Eles têm essas capas, né, que servem, tá vendo? Cobrem todo o corpo do médium, mas os espíritos também têm elas plasmadas. Então isso vai protegê-los. As capas, por exemplo, protegem os médiums desses mesmos Exus quando fazem trabalhos muito pesados, tá? Para que a capa ela vai servir como uma capa de chuva que vai impedir a água de entrar. Ou, por exemplo, aquela roupa especial que se utiliza quando vai trabalhar com produtos radioativos, ela protege o corpo do médium de ter contato com essas energias mais densas, de ter contato com essas energias mais pesadas.
Além disso, a capa é uma coisa que tradicionalmente a gente fala que o Exu que tem capa é um Exu que tem um certo poder. Geralmente ele é um rei de uma falange ou chefe de alguma coisa. Capa, coroa, né, são alguns termos, né, que a gente utilizava no passado. Se vocês quiserem, eu posso explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? É só vocês me pedirem que eu explico sobre os Exus. Exu pagão, Exu coroado, Exu espadado, Exu de capa, né? Então é importante, a capa tem o fundamento de proteção do médium, remonta essa autoridade, esse poder do Exu. Nem todo Exu usa capa, já falei, tem Exus até que andam sem camisa também aí, e tá tudo bem, cada Exu tem o seu fundamento, a sua forma de trabalhar. A capa também, ela serve muitas vezes para guardar energias negativas durante o atendimento. Então é muito comum, por exemplo, o Exu, quando vai descarregar alguém, ele dá um abraço na sua capa. Então ele recolhe para si e mantém essa energia presa ali dentro, depois dá um fim nela. A capa vai ter esse efeito também, tá? Alguns Exus não conseguem incorporar no nosso plano, pela vibração desse plano. Então eles utilizam a capa como um escudo não para se proteger lá no mundo espiritual, mas para se proteger do nosso mundo, para conseguir se materializar aqui, tá? Isso é muito comum. Geralmente Exu da meia-noite utiliza capa, então Exu tranca-ruas também é muito comum o uso de capas. Então é só para vocês entenderem mesmo o principal fundamento. Alguns elementos que os Exus também utilizam nos seus trabalhos, né, sendo muito comum, por exemplo, a bebida, né, o marafo, como a gente fala dentro da Umbanda, Quimbanda, ele é a bebida de Exu, inclusive você pode limpar a imagem com marafo, você pode oferecer marafo para Exu. Lembrando que alguns Exus bebem outras bebidas alcoólicas, como uísque, vinho, cerveja, aí vai dependendo de cada Exu, mas o padrão é o marafo. O marafo ele tem um fundamento, tá, gente? Qual que é o fundamento? Primeiro, ele gera asepsia, é como um álcool. Então, quando o Exu, por exemplo, ele coloca marafo no médium, o médium incorporado bebe, ele está limpando o médium das cargas negativas. Por isso que são doses pequenas, não é virar uma garrafa, tá? Isso aqui é médium e guia ignorante que bebe uma garrafa numa festa. Sabe? E outra coisa, se for mesmo entidade, quando você desvira, a bebida vai embora. Você não pode ficar bêbado. Tá? O fundamento é justamente esse. Além disso, a bebida serve como asepsia. A bebida também ela vai trabalhar, né? Ela ajuda no alinhamento dos chakras. Os chakras ficam mais acelerados quando tem álcool no organismo. É por isso que a gente tem que tomar cuidado em bebida demais no bar e nunca falar de espiritualidade em bar, tá, gente? Porque o álcool acelera os seus chakras e se torna receptivo às energias do ambiente. Mas no terreiro, num ambiente controlado, ele te ajuda nesses processos, tá? Esse é o fundamento da cachaça. E aí nós temos também, por fim, o fundamento do cigarro, né? Que é um fundamento também comum. O tabaco é uma erva sagrada, já utilizada há milhares de anos pelos nativos, né? Pelos indígenas. Ele não é utilizado como vício. O que ele faz? Primeiro, ele ajuda a limpar o campo energético, é por isso que é muito comum a entidade usar ali o cigarro para limpar objetos que ele vai trabalhar, para dar passe nas pessoas, ele utiliza o cigarro para tirar formas, pensamentos negativos. O cigarro também impede, né, o cigarro também cria uma proteção áurica ao redor de nós, médiuns, e impede a negatividade dos trabalhos e dos consulentes chegarem até aqui. Além de plasmar coisas, né, que estão no mundo espiritual. Então é muito comum formas se apresentarem também durante ali a explanação, a evaporação da fumaça do cigarro, tá? Então os Exus sabem fazer a leitura da sorte também utilizando a fumaça, além de também utilizarem para verem coisas que às vezes estão ocultas aos olhos humanos, tá? Então é bem bacana o fundamento que eles dão. Não é nada de vício e também não deve ser utilizado excessivamente. Outra coisa que é ignorante, dizer que os Exus eles te induzem aos vícios. Tá? Seja cigarro, seja bebida. Eu, por exemplo, fumo nos meus trabalhos espirituais quando eu estou incorporado com os Exus, mas fora isso, não. Eu não gosto, respeito, mas assim, não gosto do cheiro, não gosto de nada daquilo ali. Só realmente utilizo nos meus trabalhos espirituais, tá? Mas não quer dizer que vai me incitar a usar no meu dia a dia. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Qualquer coisa me coloco à disposição de vocês. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau!